Muito boa tarde, é um prazer continuar o estudo aqui com vocês. No nosso encontro do mês passado, nós fizemos uma revisão dos 3 primeiros capítulos que a gente já tinha estudado o ano passado aqui, onde a gente viu que o pano de fundo do trabalho é a questão da evolução. André Luiz vem com essa tarefa de espiritualizar a Terra, de ajudar que cada um de nós encontre esse caminho da eternidade, de valores de longo prazo. Esse é o trabalho dele, o objetivo. Em libertação, especificamente, ele trabalha a questão da evolução. Como é que nós podemos trabalhar e nos modificarmos internamente para que a gente consiga se espiritualizar, para que a gente consiga se libertar? Então, o capítulo de hoje é o capítulo 4, Numa Cidade Estranha. Quando André Luiz, então, vai começar o trabalho dele. Eles têm por missão, eles são socorristas de espíritos em sofrimento. E eles vão iniciar um trabalho tentando fazer o resgate de um espírito desses lá nos umbrais, no umbral, lá na região das trevas. Um trabalho difícil, um trabalho sofrido, que eles então iniciam. Neste capítulo, eles começam a adentrar a região umbralina e vão prestando atenção a cada um dos detalhes, no ambiente, no cenário, nas pessoas que vão encontrando, se surpreendem com isso. E tem 3 pontos principais nesse capítulo, em termos assim de conteúdo para nós. Um é a questão da pluralidade dos mundos, dos diversos estágios evolutivos em que os mundos podem se encontrar. E isso corre junto e paralelo com a escala espírita, dos espíritos. Quais os níveis todos que nós vamos ultrapassando durante a nossa caminhada e nos dirigindo para uma vida eterna muito mais gloriosa, de valores muito mais elevados. Essas são as 2 coisas. Tem a outra coisa, que é o fato de haver materializações no mundo espiritual também. Tanto no mundo das alturas, dos altos níveis evolutivos, quanto no mundo das trevas, no mundo das sombras. São vários os planos. Então existe sim esse fenômeno de materialização, que é quando uma pessoa adapta, o espírito adapta o corpo, que ele vai se comunicar, corpo entre aspas, com o qual ele vai se comunicar com o mundo onde ele está se manifestando. Então, a equipe é André Luiz, Gúbio, que é o instrutor, e Eloy, e eles vão em socorro espiritual de Margarida. Margarida é um espírito encarnado que foi filha de Gúbio e que se encontra num processo obsessivo. E, ao mesmo tempo, vão fazer os primeiros contatos com Gregório, tentando sensibilizá-lo para que ele possa reencarnar e retomar a caminhada dele de desenvolvimento e de progresso, porque ele se encontra numa região trevosa, ele é o comandante de um número grande de espíritos, mas já mostra sinais de mudança de postura. Bom, além disso, nessa caminhada que eles fazem, eles também vão ajudando os outros espíritos sofridos ou em sofrimento que se encontram nessa região. Vamos recordar, então, o programa que vai ter que ser desenvolvido com Gregório. Matilde, que é um espírito de muita luz e muito elevado, ela, em encarnação passada, teve o filho Gregório. Houve um problema sério, se desviou, e agora ela vem com a proposta de reencarnar para fazer a recuperação deste espírito, que e virá na posição de filho também. E ele é hoje o comandante de um grupo grande de espíritos das trevas, violentos, sofridos, que maltratam, que perseguem, que punem. E para fazer esse trabalho, Matilde pediu a Gúbio uma ajuda, que ele interceda junto a Gregório, que ele desça às regiões umbralinas, que convença, faça com que Gregório lhe ouça, lhe perceba, fale em nome de Matilde, para que ele comece a sintonizar esses valores mais elevados, para no momento da reencarnação ser uma reencarnação de sucesso.
Ao mesmo tempo, Gregório tem um processo de obsessão em Margarida, sobre Margarida, que é filha, foi filha de Gúbio, que é um espírito encarnado, e que tem um programa aí para ser cumprido. Fazendo uma revisão do final do capítulo, é para nós sabermos qual é o caso que se inicia, porque vai ser mais de um capítulo. Esse caso exemplo que nós discutimos na reunião passada, nós temos os primeiros 2 capítulos, 3, descrevendo todo o contexto onde se dá um processo de evolução, quais são as etapas, esse contexto aplicado especificamente para a questão do umbral, e dentro do umbral casos exemplos. Um desses é esse que a gente inicia agora. Então, Matilde, conversando com Gúbio, diz assim: eu creio ter havido chegado efetivamente o instante de aceitar-te a ajuda fraterna, aceitar a ajuda de Gúbio, em favor da libertação do meu infortunado Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência dele. Foi filho dela, se perdeu e ela não desistiu. Continua trabalhando para conseguir resgatar esse espírito. Impressionado, por que ele se perdeu? Ela diz, impressionado pelos imensos recursos do poder, no passado distante cometeu hediondos crimes de inteligência. Então, um espírito com desenvolvimento científico, com desenvolvimento progresso das ciências, mas valores morais, não, muito distante. Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se depois da morte em oprimir ignorantes e infelizes. Então, uma situação que já estava se desviando das leis, da lei de Deus, das leis naturais, da lei natural, se complicou mais ainda após o desencarne, dado as condições às quais ele se afinava, para onde ele foi sintonizado. Pelo endurecimento do coração, conquistou confiança de gênios cruéis. Sim, nessa hora tem todo mundo para ajudar, né? Chegam todos aqueles afins. Desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios ocultos. Bom, e ela então diz assim, ela vem observando há séculos Gregório e percebeu nuances de mudança. Há 50 anos, mas não percebeu, mas não foi rápido, há 50 anos, porém já consigo aproximar-me dele mentalmente. Gente, olha o processo difícil, complicado, e a gente é imediatista, né? A gente acha que tudo tem que resolver na hora. O tempo, há séculos, ela espera que ele possa se converter. E já há 50 anos ela viu os primeiros sinais. Recalcitrante e dura, a princípio. Agora Gregório experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Ou seja, é um espírito endurecido no mal que começou a se cansar de fazer tanto mal. Já não tem a mesma postura, já acha que releva alguns descuidos, entre aspas, dos comandados, não se preocupa se aquilo não foi cumprido a ferro e fogo e começa a ficar assim, enjoado, entediado, cansado. Não é tão severo no comando dos espíritos venturados que lhe seguem as determinações e o colapso de sua resistência não me parece remoto. São os primeiros sinais. Ainda não está arrependido, mas já se mostra cansado e entediado. Ele ainda não estava convencido, já começava a mostrar sinais que não estava convencido da supremacia do mal. E começava então o princípio de ele recapitular para o bem. Qual é aqui sim um ponto que é interessante, porque depois ele vai usar, é a questão da intercessão. Quando alguém pede por você, sempre existe, e nós todos temos, espíritos mais elevados, os anjos da guarda, que acabam sempre intercedendo por nós. É ótimo, é maravilhoso, eles vêm dar uma assistência espiritual para que a gente consiga fazer essa alavancagem, para que a gente consiga sair de uma situação de sofrimento. Pode ser através de um passe que a gente receba, pode ser através de esclarecimentos, mas só isso não basta. Isso é muito bom, tem um poder incrível, nos ajuda, objetiva nos tirar de uma situação difícil,
Mas se nós não estivermos convencidos disso, se nós não batalharmos pela nossa transformação interior, isso não vai resolver. Então a intercessão é muito boa, tem um poder muito grande, mas não resolve. E é um ponto que ele chama atenção mais adiante. Bom, Matilde então informa ao Gúbio qual é a programação, qual o trabalho de liberação do Gregório. E diz assim: atenderás Margarida, que foi filha amantíssima e que Gregório ainda não se que a Gregório ainda se encontra imantada por teias escuras do passado, e colaborarás com o meu devotamento materno para que na alma dele se converta a sublevação em humildade e a frieza em calor. Então ela quer que ele se aproxime e que fale a Gregório de Matilde, porque no fundo, no interior de Gregório, lá no mais íntimo do ser dele, existe esse amor por essa criatura que lhe foi mãe e lhe atendeu. Então tem que fazer com que isso acenda, com que essa chama do amor venha à tona, venha à superfície, para que o trabalho com Gregório seja um trabalho de sucesso. Bom, então, mesmo apesar, quer dizer, os mais sofridos, os espíritos mais sofridos, os mais desvirtuados, sempre tem dentro de si a centelha divina, né? Aquele amor que tem que... E é aí que a gente tem que alcançar. Então, esse é o trabalho que começa agora nesse capítulo com a equipe da qual faz parte o André Luiz. E a primeira coisa que ele chama atenção é quando ele diz assim: após a travessia de várias regiões em descida, com escalas diversas, penetramos vasto domínio das sombras. Então ele sinaliza que nessa caminhada, adentrando no umbral, ele vai mudando de nível. Existem vários limites vibratórios entre planos, então são vários planos. Existe uma escala aí, o que não deixa de ser uma coisa mais ou menos óbvia, né? Porque se nós vamos de uma situação de simples e ignorantes e vamos até uma plenitude, nós vamos ter que passar por vários degraus aí e fazer várias conquistas. Isso não é uma coisa que se dá um salto e se alcance de uma hora para outra uma nova liberdade. E aí ele chama a atenção que tanto no umbral quanto em vários graus, em outros planos elevados, existem estes vários degraus que você tem que ir passando. E isso significa que em cada um deles você tem que se adaptar para interagir nesse meio. E aí vem a questão da materialização. E ele mostra um caso, que é o caso de Matilde, que é esse espírito dos altos escalões elevados, de princípios elevados, que vai reencarnar. E para poder conversar com eles no plano dos benfeitores, da estrutura de Gúbio, ela precisou se materializar, ela precisou a ajuda de outros espíritos que são doadores de fluidos especiais, ele diz, no caso de ser aqui neste plano ectoplasma, e se materializar para poder se comunicar. E da mesma forma, no umbral, para passar por essas regiões, a equipe toda vai ter que sofrer um processo de materialização. E ele explica mais adiante. E a gente então lembra, quer dizer, o substratum disso, né? O que tem por baixo dessa informação que André Luiz passa? É a nossa lei de progresso, né? A lei de contínua evolução, que todos os mundos, todos os universos, todos os seres estão constantemente em movimento, em evolução. E essa criação contínua de mundos, a criação contínua de espíritos faz com que eles variem em condições, porque essa caminhada depende do livre-arbítrio de cada um, das escolhas que cada um fez. Então vão se diferenciando durante essa trajetória. E há mundos mais novos, mundos mais antigos, em níveis diferentes de graus de adiantamento físico e moral. E Kardec fala na Gênese: o nosso globo, a Terra, como tudo que existe, está sujeito a essa lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. E se a gente pudesse acompanhar essa evolução dos mundos, verificar essa diferença, que não ocorre em uma geração, numa reencarnação qualquer, nós viríamos passo a passo
o globo fazendo essa mudança de estágio. E ao mesmo tempo em que ele vai fazendo isso e vai evoluindo, ele vai se purificando, se limpando, as camadas vão ficando menos densas, então as condições são muito mais habitáveis, muito melhores de serem vivenciadas, e vai abrigando espíritos de uma evolução maior, né? Isso se a gente pudesse verificar, mas a gente não percebe porque a escala aí de tempo é completamente diferente. E tem a escala espírita dos mundos que a gente então recordou aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. De forma didática, eles podem ser organizados e classificados em mundos mais materiais, onde os valores são valores mais de curto prazo, são valores mais do aqui e agora, e mundos mais espiritualizados, de uma energia bem mais pura, mais quintessenciada, cujos valores são os valores de longo prazo, os valores mais divinos, nós estamos nos aproximando mais desse Criador. Na primeira parte, os mundos primitivos, e aqui a gente tem uma escala colocada da evolução dos seres e da ambiência, é destinado às primeiras encarnações da alma humana. São formados há menos tempo, são os mais novos. Depois, nos mundos de provas e expiações, onde a Terra se encontra e está passando, é onde domina o mal ainda. Onde há a exploração dos animais, porque nós nos achamos superiores, então nós exploramos animais, nós exploramos o meio ambiente, nós degradamos com esse meio ambiente. É o caso desses mundos de provas e expiações. Avançando nos mundos de regeneração, as almas então que ainda têm que expiar alguma coisa, têm um refresco, têm um descanso. Ficam por aí que a coisa é amena. Às vezes é o mal que ganha, às vezes é o bem que ganha, mas as coisas são mais palatáveis. Para depois ingressarmos então nos mundos felizes ou ditosos, onde o bem sempre sobrepuja o mal. E o desrespeito ao meio ambiente, à natureza, já está bastante reduzido. Nos mundos celestes ou divinos, então, são as habitações dos espíritos depurados e onde exclusivamente reina o bem. Então, essas condições vão variando, dependendo do adiantamento e da inferioridade, ou da inferioridade dos espíritos que ali se estabelecem. Então, esse progresso material de mundos vai acompanhando, ou vai ajudando e apoiando um progresso moral de habitantes, dos habitantes do próprio mundo. Kardec, na questão 1019, pergunta: quando irá implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem reinará na Terra, eles respondem, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, a fonte do bem e da felicidade. Então, gente, somos nós que temos que nos reformar. Somos nós que temos que fazer essa reforma íntima. E à medida que esse número, cada um fazendo a sua, for aumentando, a Terra vai mudando de estágio. A Terra vai passando para um patamar mais evoluído. Não deixaria de ser, né? A matéria serve de apoio, de suporte ao espírito, para que ele exercite novos valores, novas competências. Então é exatamente isso, a matéria aí servindo como médium do espírito para que ele manifeste, para que ele experimente, para que ele exercite novas condições e novas virtudes e vá liberando os seus vícios. Então, a gente também tem uma outra reflexão para fazer e dizer assim, puxa, mas a gente já fez tanto progresso, a gente já avançou tanto, e aqui tem uma tabela que eu achei genial, que mostra todas as conquistas que a gente vem fazendo, desde lá da antiguidade, iniciando como fogo, que foi aprendido há 5.000 anos antes de Cristo, depois a gente tem já uma impressora em 1400, mas o papel descoberto em 105, o ano 105 a.C., e todo esse conjunto de tecnologias que a gente vem ganhando, desenvolvendo e aprimorando, e numa velocidade cada vez maior. Mas isso aqui não está resolvendo, porque isso não está fazendo com que a gente tenha uma condição melhor, de maior fraternidade, de maior caridade, de maior solidariedade. Nós não sabemos conviver. A convivencialidade é o grande desafio que a gente tem para esse próximo século que se inicia. Na parte da tecnologia, na parte do intelecto, nós estamos muito bem, obrigados. Na parte do coração, dos sentimentos, do apoio,
a gente está devendo e muito, né? Então, eu disse assim, já fez inúmeros congressos, inúmeros progressos sobre esse ponto de vista, mas ainda tem um imenso progresso a ser feito aí, que é essa questão de se assegurar o bem-estar moral de cada um dos que aqui vivem. E aí, foi um artigo, pena que eu não referenciei, o autor dizia assim, a grande revolução que vem pela frente, e que se vê, e que há previsões, não são catástrofes naturais, não são revoluções dentro da sociedade. Essa revolução não vai ser dentro da matéria, vai ser dentro de cada um de nós. Então é a luta por ideias, a grande transposição que nós temos que fazer. Sair de um mundo materializado e ingressarmos numa era do espírito, no mundo espiritualizado, onde esses valores são diferentes, são valores de longo prazo, onde a gente se enxerga como realmente um ser em desenvolvimento, em crescimento, um ser inteligente. E aí pergunto, então, se nós nascemos num determinado mundo e vamos nos desenvolvendo, e o mundo vai nos dando essas condições para isso, nós vamos ficar eternamente amarrados? De jeito nenhum. Se nós fizermos a nossa evolução e transpusermos a condição evolutiva do mundo, a gente é chamado para uma outra região, para uma outra morada. Várias são as moradas do Pai. Nós somos então chamados para essa outra morada. Nós não vamos ficar presos e amarrados. Agora, se do outro lado o mundo evoluir, a massa de espíritos evoluir e ele for fazer essa transposição e nós não tivermos condições, nós seremos retirados e colocados em outra condição, em outro ambiente. E aí André Luiz diz, aqueles que não sendo dignos, porque ele vai comentando, ele está caminhando, entrando no umbral e comentando as condições todas. E aí diz assim, Gúbio diz, aqueles que não sendo dignos do planeta transformado serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam perturbações e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Se aquilo ainda está do jeito que está, e aquelas condições estão desfavoráveis como estão, tem uma razão de ser. Tem uma tarefa a ser cumprida, tem uma trajetória a ser percorrida. E André Luiz está muito encasquetado com isso. Ele vai perguntar de novo mais adiante, e como é que Deus deixa isso acontecer? Né? É um processo educativo. Então, se for um entrave para o progresso moral, é retirado, para que os outros tenham o direito de evoluir e caminhar. E não há necessidade de a gente ficar preso indefinidamente, eternamente, a uma condição que não está de acordo com o nosso nível evolutivo. Aí André Luiz descreve a ambientação, a vegetação, e chama as árvores do sofrimento. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos, quase secos, davam ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mãos vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Ló transformada simbolicamente em uma estátua de sal? Ele vem raciocinando. Isso é apenas uma metáfora que ele existe. O espírito não retrograda, não tem como voltar a habitar um reino vegetal pelo qual ele já passou. Isso não é isso, isso é uma metáfora, mas é a tradução do interior e do íntimo de cada um daqueles espíritos que ali viviam. E a gente vai continuar vendo que essa influência dos nossos pensamentos sobre o ambiente, ela fica registrada e ela transcreve aquilo que nós temos no nosso interior. Então, essa vegetação completamente destruída era consequência do nível evolutivo dos pensamentos, das ideias, das ações daqueles espíritos que ali viviam. Numa região de muito baixa vibração. E aí nós recordamos as informações que Kardec traz no laboratório do mundo invisível.
tiramos alguns pontos para lembrar. Quer dizer, aquele ambiente do umbral é construção, sim, é um laboratório. O laboratório visível não se faz só no bem bom, na luz, nas altas esferas. Não. Se faz também pelo lado da sombra, pelo lado das trevas, pela falta de princípios, também da mesma forma. Então, o espírito age sobre a matéria. A ação sobre a matéria é o pensamento, usando a vontade dele. E ele tira dessa matéria cósmica universal que interliga todos os mundos e todos os planos, os elementos necessários para trabalhar, para fazer a química dele. Então ele forma à vontade objetos com aparência e tangibilidade de acordo com as condições que ele tem, com o nível evolutivo que ele tem, que é da forma como ele percebe. Então, se aquele umbral era daquele jeito, estavam havendo essas construções, devido ao baixo padrão evolutivo dos que ali viviam. E outro ponto, pode operar sobre a matéria elementar e modificar propriedades, como em qualquer química. Você trabalha, modifica, faz ligações diferenciadas, você tem propriedades completamente diferentes. Dependendo das suas virtudes ou dos seus vícios, dos seus sentimentos, bons ou maus, você vai construindo objetos e coisas referentes a isso. Essa faculdade é inerente da natureza do espírito. Os objetos formados, ele tem uma existência temporária. Você constrói, nós todos, quanto espíritos, podemos construir, trabalhar, muitas vezes a gente não percebe, vai ter uma transição, ou por necessidade, ou então por uma coisa previamente estabelecida. Eles podem, esses objetos, ter toda uma aparência de realidade, mesmo nesse plano corpóreo. Então, são coisas que ficam tangibilizadas, que você pode pegar, apertar, e notícias a gente tem de casos em que isso aconteceu, né? A existência de uma matéria elementar e única, que envolve a todos, que interliga tudo e serve de comunicação, ela já é uma constatação da ciência, e a gente viu aqui em aulas anteriores no ICEB, é uma constatação, e os espíritos já falam disso. Então, aquilo que o André Luiz vem vivenciando nessa trajetória tem explicações, tem antecedentes, tem razão de ser. Continuando a descrição do caminho do livro, ele na trajetória, aí vem a ele a surpresa, ou que desperta a atenção, são as criaturas que lá vivem e com as quais eles vão encontrando no caminho. De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais, em desequilíbrio, nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes e incapazes de registrar-nos a presença. Não percebiam. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Então, era uma hierarquia, né? Existiam vários níveis, e essa hierarquia é irrefutável no mundo espiritual. Os espíritos já disseram para a gente, nós trouxemos aqui algumas questões. Mas essa hierarquia baseada em quê? Não é no poder, é no poder qual? Poder moral, nas condições que você já adquiriu. Então, para espíritos elevados, e os instrutores eram espíritos elevados, dado ao nível vibratório do umbral, eles estavam num patamar muito acima. E aí os espíritos mais sofridos, num patamar menor, não tinham essa percepção, não conseguiam percebê-los. E a ascendência moral dos benfeitores sobre eles era tão grande que os colocava em uma faixa vibratória muito superior e não permitia que fossem vistos pelos sofredores. E numa questão didática também, a doutrina espírita classifica essa escala em 3 níveis: os da terceira ordem, que são espíritos imperfeitos; segunda ordem, os bons espíritos, só para recordar rapidamente. Os de primeira ordem são os espíritos puros. No primeiro grupo, nós temos os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e os batedores ou perturbadores. No segundo conjunto, nós temos os benévolos, os sábios de sabedoria superiores, e os puros na terceira categoria. Com relação a essa hierarquia, a gente tem, na pergunta 274, que Kardec fez aos espíritos, diz assim: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E os espíritos respondem: muito grande. Os espíritos têm uns
tem uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por uma ascendente moral irresistível. Não é se eu quero ou se eu não quero me submeter a determinado espírito elevado mais acima. É irresistível. E Kardec volta e diz assim: podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível, não tem como. A lei moral vale sim, em toda a sua amplitude, e a escala é obedecida, a hierarquia é obedecida. E como se comunicam entre si os espíritos? Kardec ainda quer saber, como é que eu interajo? Eles se veem e se compreendem. A palavra, eles se veem e se compreendem, não é que falem, a palavra é material, é do nosso métier. É o reflexo do Espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação e é o veículo da transmissão de seus pensamentos como para nós o ar. Então, através do fluido cósmico universal, a transmissão dos pensamentos. O pensamento usa como meio de transmissão, como o som precisa do ar para se propagar. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros, se julgarem útil fazê-lo. Mas é do que pode mais para o que pode menos, não na versão inversa, não na ordem inversa. E o outro ponto que nós tiramos para mostrar, que chamou a atenção, é a questão das materializações no plano espiritual. Ele continua contando: avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos de algum modo, vencidos de fadiga singular, e Gúbio nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Então, o que eles estavam sentindo é essa reação. E eles não devem, ou seja, pela ação da vontade, eu vou aceitar esses fluidos que vêm do ambiente, vou densificar o meu perispírito, vou me tornar visível ao povo daqui para que eu possa trabalhar de uma forma melhor e interagir com eles como simples desencarnados ou simples encarnados que não sabem muito bem por onde vão. Então, pela vontade, eu posso assimilar e sofro uma materialização que vai do umbral às trevas, e ele foi passando por vários limites vibratórios. Eles vêm em descida, portanto, reduzindo a vibração e atravessando. Continua André Luiz: atravessamos importantes limites vibratórios. Devem ser essas regiões mais marcadas, onde você vai densificando a matéria e a energia dali. E cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe. Ou seja, eu vou absorver o que este meio está liberando, ou que tem liberado. Vou me materializar, entre aspas, a fim de sermos realmente úteis ao que nos propomos auxiliar. Fim da nossa transformação transitória, seremos vistos por quaisquer dos habitantes dessa região menos felizes, e para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino, para poder começar a interação entre eles e eles cumprirem com a tarefa que ali foram fazer. Então, a gente sabe, materialização é um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, pelo qual o espírito torna-se visível e tangível a outros de uma diferente faixa vibratória. Então, isso pode estar acontecendo aqui, e a gente vê através do ectoplasma, pode estar acontecendo em alguns outros níveis próximos a nós ou mais acima. Aí também não se tem informação, mas o senhor vai completar. Variações, mas é uma forma de você adaptar o seu instrumento de interação nesse nível onde você está. E pode acontecer. Então, tanto no plano da carne como no plano espiritual. A sua realização se dá mediante a utilização de fluidos
do mundo em que ela vai ocorrer, doadas pelos seres do local, que servem de médios para este fim. E ele conta o caso de Matilde. Espíritos doadores de fluidos especiais tinham se aproximado, tinham doado, e os grandes mentores, com essa doação e com as condições que Matilde trazia, fizeram com que ela se materializasse para interagir com Gúbio, que já é um instrutor de um certo nível evolutivo, né? Então, as entidades espirituais manipulam os fluidos com os trazidos pelo espírito e com os recursos da natureza e fazem essa transformação. Agora, é uma transformação transitória. E aí André Luiz diz, depois de terem parado de reagir e entregado a forma ao ambiente que os estava recebendo, ele disse, reparei, confundindo que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Olha o exterior traduzindo aquela absorção de fluido que eles tinham feito. Pouco a pouco sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora, de improviso, religado de novo ao corpo de carne, porque embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa. E aí vem a pergunta de André Luiz, que ele sistematicamente tem feito ao longo desse livro. E Deus? Onde está Deus? Como é que pode acontecer isso? Como é que eu posso ter um ambiente como esse? Como é que as coisas podem acontecer? Como é que existe uma estrutura do mal tão bem arrumada e atrapalhando? E por que permite Deus semelhante absurdo? Pelas mesmas razões educativas, através das quais não aniquila uma nação humana, quando desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras. Mas, então, nós estamos nos destruindo, haja à vista todas as guerras que ainda, em pleno século XXI, a gente está passando por elas e está assistindo. E não existe interferência, isso fica para nós mesmos. Nós vamos ter que dar conta de arrumar essa bagunça toda que se fez. Então, mas Deus a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna. Então, realmente, não adianta tirar ou proibir ou não deixar. Você tem que aprender a reagir de acordo com a lei natural e fazer valer os valores da lei natural. E aí vem a observação que ele fala dessa questão que eu achei assim fantástica, que é a decadência da forma. Porque ele vai caminhando e vai encontrando os habitantes daquela região. E a quantidade de aleijados, a quantidade de mutilados, a quantidade de pessoas e espíritos completamente trevosos e desorganizados era imensa. E eles, assim, com absoluta decadência da forma. E ele se surpreende e faz o questionamento. E aí Gúbio diz, nada se perde no círculo das nossas ações, palavras e pensamentos. Então, o que nós fizermos, o que nós dissemos e até mesmo o que nós estamos pensando, tem um efeito, vai produzir um registro, vai ficar marcado. Então, não adianta assim, pensou, segurou, ainda bem, você não passou para a palavra, mas já pensou, já fez. Então, isso fica tudo registrado. Assim, o registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas. Perseverando no exterior, através dos efeitos da nossa atuação de criaturas, situações e coisas. Os nossos comentários, as nossas maldades, a nossa observação discriminatória, tudo isso vai moldando esse ambiente que está nos cercando. Ou então, se não for dessa parte, ela fica, depois, num segundo estágio, persistindo em nós mesmos, em nossa consciência. Fica registrado. E, sim, senhora. Isso não fica só para nós ou qualquer um pode observar o que falamos, o que fizemos? Não só para nós, nem tanto, dependendo de quem falamos, do que fizemos, né? Sim. Fica para nós, sim. Agora, tem... E depois esses núcleos vão irradiar. Mas eu acho assim, que espíritos mais elevados
vão fazer a leitura. Penetram, né? Penetram e fazem a leitura. Aí nós vamos pedir ajuda aqui. Mas espíritos mais elevados, quem pode o mais, quem pode o mais, pode o menos. Não, lembra que a gente já aprendeu e vê que toda vez que você desencarna, você transparece tudo que você está sentindo, pensando e imaginando, você transparece. Agora, lá de dentro da sua consciência, eu acho que precisa ser uma ajuda mais em cima. Mas vai ler. Ah, meu pai. Ah, sim. Vocês, eu não sei se vocês aqui conheceram José Jorge, que foi expositor do ICEB muito tempo. E numa das exposições que ele fez para a gente lá, perguntaram para o José Jorge se ele tinha medo de desencarnar. Diz ele, medo de jeito nenhum, eu tenho vergonha. Porque vai ficar tudo registrado. E fica registrado. Então é como ele diz assim, nada se perde no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. E tem essa segunda etapa, quando você grava na consciência e fica dentro do seu interior, do seu psiquismo. E muitos dos nossos problemas e das nossas recuperações são esses nós de energia congelada que ficaram marcados por ações nossas do passado, equivocadas, o uso inadequado do livre-arbítrio, e que precisam desaguar. A gente precisa encarnar para desaguar, porque o nosso nível evolutivo está tão baixo que a gente precisa experienciar na matéria essas questões para poder desaguar essa energia. Quando os nossos pecadinhos forem mais leves, não vai precisar, a gente deságua em outro nível, porque já mudou de patamar. O doutor Jorge André quer fazer alguma... Então, persistindo em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente, olha gente, esse termo é pesado, eu até esqueci de grifar, recolhe matematicamente, não tem imprecisão, é certo, todos os resultados do nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria, fica tudo registrado. E isso tudo que a gente registra, a gente irradia, portanto nós ficamos cercados em um ambiente do bem ou do mal, de acordo com a nossa percepção, com o nosso nível evolutivo e com o que a gente fez, com o que a gente pensou, com o que a gente disse. É exatamente. E ele ainda diz assim, que muito também... Então, aquela atmosfera que eles vivenciavam, aquela decadência da forma, é a tradução da decadência moral, da decadência de princípios, da decadência de valores daqueles seres que ali estavam. E ele diz mais ainda, que quando se desencarna, muitas vezes você é acometido de grandes inimigos, que são o seu medo e são a sua vergonha, a vergonha que você tem de si mesmo. E isso cria mais monstros, e você constrói mais ainda uma atmosfera viciada, ou seja, fica num círculo vicioso. Ou você tem uma ajuda externa com vontade real de sair disso, e alguém vai ajudar a alavancar, ou então vai ficar muito difícil. Move no centro, defeitos, escuros ou qualidades. E aí vem uma complementação, e até uma complementação aqui de André Luiz, eu esqueci de marcar. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos que se constitui. Então, o perispírito, ele apresenta, ele mostra com muito mais clareza essas suas dificuldades ou essas suas virtudes do que esse corpo denso, porque ele é mais rarefeito. Então, aparece, você desencarna, vai para lá e aparece tudo. E para a gente trabalhar essas coisas todas e todos os fenômenos que ele trouxe, o grande fator crítico de sucesso é a vontade. Sem vontade, que põe as coisas a rodar, põe as coisas a andar, não tem saída. E aí André Luiz pergunta de novo, mas não há recursos de soerguer semelhantes comunidades? A mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Não falta um apelo santificante de cima. Essa assim, você tem intercessão sim, tem sempre alguém pedindo por você, tem sempre alguém buscando lhe dar ajuda. Contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal de melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Então, a intercessão é um poderoso aliado. Com intercessão ajuda e ajuda muito. Mas se eu não estiver disposto de fazer
esse esforço de tentar me modificar, de tentar aprimorar, não vai resolver, não adianta chover pedidos e necessidades. O fator primeiro, principal, insubstituível, é a vontade sincera do próprio Espírito. Sem esse esforço próprio para alcançar a transformação, não tem como você fazer essa transposição de nível. E o reencontro do espírito sofredor com o Criador depende da vontade do espírito sofredor. É iniciativa nossa, única e exclusivamente. E aí André Luiz, numa parte do livro, traz essa segunda chamada e diz assim: e enquanto não se resolve atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, você tem que trabalhar pelo seu desenvolvimento, pelo seu progresso, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil. Então, mesmo os espíritos trevosos, mesmo os espíritos sofridos, eles têm a função deles. Como ele diz o exemplo, mesmo a minhoca que só trabalha na terra, ela tem a função dela no trabalho da terra. O peixe que nada no rio, no mar, também tem a função. Todos nós temos um aproveitamento. Tudo o que nós fazemos é utilizado de uma forma ou de outra. Não existe nada em vão, nem foi criado à toa. Eu acho que nós encerramos. Esse capítulo era mais simples, mais curto. Obrigada.